Durante todo esse mês de divulgação da edição das Fábulas de Esopo, a gente pode perceber que essas histórias, essas fábulas, são cheias de significado justamente porque elas têm lições morais muito valiosas, independentemente do público que vai acessar esse livro e vai ler ele com cuidado. Eu falo um pouco sobre isso no primeiro vídeo, porque o fato de ser normalmente associada ao público infantil não tornam as Fábulas de Esopo algo específico para crianças, porque muitas lições que tem ali só um adulto vai conseguir entender com toda a profundidade. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, sobre a obra e também um pouco sobre a vida do Esopo, não deixe de conferir os outros vídeos que tem aqui no canal, que eu falo sobre essa edição do mês do Clube de Literatura Clássica. E se você também ainda não é inscrito no canal, aproveita e já se inscreve aqui embaixo. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre o gênero literário das fábulas e outros grandes fabulistas da história, que de uma forma ou de outra se inspiraram no Esopo, que é o nosso autor do mês. Eu quero trazer essa abordagem porque o legado das Fábulas de Esopo é algo muito significativo. Além do Esopo ter deixado esse legado que, na minha visão, é muito robusto, né? Porque a produção dele é relativamente grande, tem muitas histórias. Só na edição do clube tem 358 fábulas. Além disso, é algo que está enraizado na nossa cultura, né? Faz parte da nossa história como civilização. É uma coisa que se perpetua aí há mais de 2000 anos com a mesma intensidade e influencia diversas gerações de escritores e artistas. E aí, eu acredito que isso aconteceu justamente pela função que uma fábula tem, que é aquela que a gente conhece desde a escola. A capacidade didática e educativa que uma história como essa tem de ensinar valores morais para as pessoas. Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Particularmente, eu acho encantador como os fabulistas conseguem fazer isso, porque eles criam, né, um cenário, usam personagens inusitados, tipo um animal, que é o que a gente mais conhece, mas tem também objetos, tem forças da natureza, e eles fazem isso de um jeito muito breve, sabe? Muito simples. E mesmo assim eles conseguem transmitir lições valiosas com aquela reflexão final que a gente conhece. Então, falando um pouco sobre o gênero literário, se a gente fosse fazer uma comparação com outros gêneros literários, quem escreve uma poesia, por exemplo, sabe que vai ter que trabalhar mais com a rima e com a musicalidade dos versos. Quem escreve um romance vai precisar estruturar uma narrativa mais longa, né? Com uma riqueza de detalhes, vai ter que esmiuçar ali na descrição do cenário, dos personagens e tal. Já na fábula, a gente tem uma narrativa muito mais simples, né? Escrita em prosa ou em verso e o mais importante, que de fato diferencia ela dos demais gêneros, que é a presença dos personagens inusitados, né? Tipo um animal ou um objeto. Então, a estrutura da fábula vai ser essa. Primeiro a gente vai ter uma parte narrativa, com a apresentação das personagens, ali um enredo, um clímax, um desfecho, tudo muito breve, né? Muito simples, mas com essas características básicas de um texto predominantemente narrativo. E depois vem a parte da lição moral, que aí vem o fabulista, né, reiterando algum significado ali da história que ele acabou de narrar e trazendo uma reflexão de ordem moral, a famosa moral da história que a gente conhece. Assim, isso que eu trago para vocês é para vocês entenderem o gênero literário que vai chegar na casa de vocês esse mês, porque é uma coisa diferente do que já foi publicado, sabe? Então, eu acho importante trazer um vídeo para esclarecer esse tipo de coisa, porque eu acredito nisso, eu aplico na minha vida, assim, na minha leitura, da gente investigar o que a gente está lendo, saber muito mais sobre o autor, sobre o contexto que a obra foi escrita, toda a influência que ela teve na história, né, porque que ela é considerada um clássico. Então, o que eu falo aqui, muitas vezes, é para você conseguir apreciar com um olhar mais atento esses clássicos. Por exemplo, vamos falar da fábula, né? Perceba como uma fábula que é estruturada de uma maneira muito simples, ela separa, né, o comportamento humano da imagem humana, por exemplo, animais que falam, então ela afasta completamente a normalidade da situação e mesmo assim ela consegue ir tão longe a ponto de deixar uma lição moral valiosa que passa de geração em geração há séculos. Duas pessoas apostando uma corrida em que uma ganha e outra perde, não chama tanta atenção quanto uma tartaruga ganhar de uma lebre, né? Porque esses dois animais têm diferenças e características que tornam esse fato improvável. A tartaruga é lenta, a lebre é rápida. Então, a magia de uma fábula que eu queria que vocês notassem, que faz até uma criança se encantar, né? É justamente essa. Quando se afastam as formalidades, a gente consegue se aproximar da mensagem. Eu não sinto familiaridade com o fato de uma cigarra cantar e esquecer de guardar a comida para o inverno, ou de uma tartaruga
se sentir desafiada por uma lebre e aí sim, né, tomar uma atitude, ou da raposa se sentir orgulhosa porque não conseguiu pegar ali as uvas. Eu não me familiarizo com esses personagens, mas eu consigo me reconhecer nessas situações, e é justamente aí que mora a riqueza de uma fábula, na minha opinião. Porque mesmo não me identificando num primeiro momento com essa personagem, eu consigo me ver nessa situação e captar a mensagem com a lição moral. Eu acho que é isso que um fabulista, no final das contas, quer. O Esopo, que é quem é atribuído à criação, né, desse gênero literário, ele meio que ensinou muito sobre essa sensibilidade criativa e também sobre isso de conseguir mesclar uma estranheza e uma proximidade ao mesmo tempo, deixando uma lição valiosa no final. Mas tiveram outras pessoas que fizeram isso também. A lista de grandes fabulistas da história é enorme. Eu vou falar só de alguns aqui para o vídeo também não ficar muito longo. O primeiro deles é o Jean de La Fontaine, no século XVII. Ele, inclusive, resgatou muitas fábulas do Esopo e ficou muito conhecido por isso. A fábula da cigarra e da formiga é um exemplo. Ela é atribuída ao Esopo, a criação dela, mas o La Fontaine, que recontou essa história, e por isso que ela ficou mais popular. O La Fontaine, inclusive, ele é considerado o pai da fábula moderna, né? Tem diversas coletâneas publicadas e tudo. Outro grande fabulista que a gente pode citar é o George Orwell, com o livro A Revolução dos Bichos. Essa história nada mais é do que uma fábula, né? Porque o autor usa animais como personagens e aí ele apresenta um argumento, né, relacionado à moralidade. Claro, nesse livro tem mais ali o tom da crítica social, né, do totalitarismo soviético e tudo mais. Mas a gente pode colocar ele sim na nossa lista de grande fabulista, que inclusive tem uma edição publicada pelo Clube de Literatura Clássica da Revolução dos Bichos. Esse que eu vou falar agora, talvez você não imagine que ele escrevia fábulas, porque ele foi pintor, arquiteto, cientista, inventor, mas ele também arrumou um tempo para escrever fábulas. Foi o Leonardo da Vinci. Eu me surpreendi, assim, a gente sabe da capacidade intelectual dele fora da curva, mas eu não imaginava que eu fosse encontrar ele numa lista de grandes fabulistas. Mas ele escrevia, assim, fábulas, não chegou a publicar, ele escrevia no verso dos cadernos dele, né, e outra pessoa acabou encontrando e aí sim publicou. E pelo que eu dei uma pesquisada, essas fábulas, elas sempre tinham um conteúdo ligado à natureza, sabe? Assim, por exemplo, ele estava lá observando uma árvore e aí ele fazia notas científicas sobre isso, e aí, né, com uma lição moral no final. No Brasil, a gente tem o Monteiro Lobato e o Ziraldo, que ficaram muito conhecidos por criarem histórias com personagens inanimados, né? Por exemplo, no Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato. Eles também adaptaram algumas fábulas mais antigas, porque, afinal de contas, todos eles, de uma maneira ou outra, se inspiraram muito nas obras do La Fontaine e, por consequência, nas obras do Esopo. A lista é realmente muito grande, mas eu quis trazer aqui os mais conhecidos para vocês terem uma ideia desse gênero literário, né, que foi muito bem explorado por diversos autores e que todos eles, de uma forma ou de outra, foram influenciados pelas fábulas criadas pelo Esopo. Se você conhece mais algum fabulista da história que eu não falei aqui, por favor, me deixa aqui nos comentários, escreve para mim, especialmente se você lembra de algum contemporâneo, assim, dos nossos dias atuais. Eu queria muito saber como que essas fábulas são criadas hoje e se de alguma forma elas também se conectam com o que o Esopo escreveu. Então, se você lembrar de alguém, deixa aqui nos comentários para mim. Eu desejo a vocês uma ótima leitura, que vocês apreciem essa obra como ela de fato merece ser apreciada e depois venham me contar como que foi essa experiência. Até a próxima!